quando nós olhamos a sua história, a gente diz, se ela venceu, por que eu não venceria? Nos conte, como é o princípio da sua vida? É por isso que eu tô aqui, exatamente com esse objetivo. Se eu venci, se eu passei por tudo que eu passei e consegui superar, e hoje eu tenho uma nova vida, e uma vida de paz, uma vida de alegria, eu tenho certeza que qualquer um pode vencer também, qualquer um mesmo, independente da situação que ele se encontra hoje. Hoje eu tenho 32 anos, né? Sou cristã, mas a minha história com Deus começa, desde quando eu nasci, só que eu não tinha uma ligação com Deus. A minha mãe e meu pai se casaram bem novos, eles tinham 20 anos de idade, eles não eram ligados à igreja, eles não eram ligados à vida espiritual, eles eram totalmente distantes de espiritualidade, essas coisas. E eles casaram, eu nasci, de um casamento, tudo certinho, na igreja, bonitinho. E aí, com 2 anos de casados, o meu pai traiu a minha mãe com a vizinha e melhor amiga. Já começou desse jeito. Começou quase com uma tragédia na família. Num desastre. Só que antes de acontecer essa traição, o meu pai e minha mãe foram convidados para ir em um culto de lar. E eles foram por educação, mas eles não conheciam a Bíblia, não conheciam nada. E lá, nesse culto, tinha um profeta. E esse profeta era de outro estado, não conhecia ninguém. E eu era bebezinha, estava no colo da minha mãe, e aquele profeta falou: Deus me mostra que essa criança é escolhida de Deus antes mesmo de virar feto para uma grande obra aqui na terra. E a minha mãe e meu pai não entenderam nada, eles falaram obrigada. E depois disso que veio a traição. Então parece que essa profecia sobre a minha vida já trouxe um agitar assim no mundo espiritual, né? Que o mal já atacou imediatamente a minha vida. Ele tenta destruir, começando pela família. Pela família. Que é o seio da sociedade. E ali foi revelado, né, que Deus tinha algo na minha vida. Então, o inferno, né, que existe, né, o bem e o mal no mundo espiritual existe. Então, o mal já ficou atento. Opa, se Deus tem algo com ela, eu já vou começar a agir agora. Né? E a minha infância foi uma infância muito conturbada. Porque o meu pai, ele me abandonou, ele ficou com a amante, teve outra família e literalmente me esqueceu. Não me ajudava em nada, não dava pensão, me abandonou mesmo. E a minha mãe, como ela amava muito meu pai, ela caiu em depressão. E essa depressão gerou nela uma rejeição por mim. Então eu fui abandonada pelo meu pai e a minha mãe, devido à depressão, quando ela olhava pra mim, ela se lembrava do meu pai. Abandonada pelo pai e não cuidada pela mãe. Ela me rejeitou e eu não a culpo por isso, porque a ferida que estava nela era muito grande. Então ela não conseguia suportar me olhar. Ela precisava de uma cura, né? E nesse tempo ela também não procurava ajuda espiritual em lugar nenhum, né? Você tinha que idade ainda? Eu tinha uns 2, 3 aninhos. Tá. E aí, quem me criou mesmo foi minha avó materna. E minha avó materna era daquela... Minha avó materna era bem espiritual. Católica roxa, mas ela orava, sempre rezava, né? Na fé dela, do jeito dela, mas ela sempre buscava ter uma conexão com Deus. Só que ela não me evangelizava, ela não falava muito pra mim de Deus. Eu só via ela orando, rezando, mas ela não pegava pra me ensinar as coisas, né? Então, apesar da fé dela ser algo bem pessoal e meio que privada, eu cresci sem o conhecimento, né? De qualquer religião. Eu cresci na igreja católica, mas era só rezas decoradas e aquela igreja católica que só reza Ave Maria, mas não tem um conhecimento, não tem um estudo. Você não sabe o que é Deus. Isso. Né? Você não sabe de onde vem a fé ou a parte do conhecimento que é necessário. Não tinha um conhecimento, né? Então era algo muito vago. Então a minha infância foi totalmente distante de Deus. E apesar de tudo, minha mãe falou que ela sempre me via falando sozinha. Ela imaginava que eu já tinha algum amigo imaginário. Ela falava isso, que eu sempre estava conversando sozinha. Eu sempre conversava com animais, com árvores, com plantas. Ela falou que eu era muito sozinha, só que sempre conversando com algo. E aos 7 anos de idade, a minha mãe conheceu um homem. Ela morava junto com a minha avó. E, infelizmente, né, minha mãe, ela sofria de uma carência emocional muito grande. Então, ela mal conhecia o cara, já colocava dentro de casa. Hoje ela mudou. Ela me permite expor tudo isso porque ela sabe que faz parte do meu testemunho, né? Mas hoje a minha mãe mudou. Mas nesse tempo, foram erros que aconteceram e precisa ser contado, né? Faz parte da cura dela também, Sim. Né? E aos 7 anos de idade, esse cara era um pedófilo. E ele me abusou. Sinto muito. Amém, mas eu já fui curada. Mas eu tenho que contar, compartilhar, né? Bem. E ele me abusou durante 1 ano.
Nesse tempo, minha mãe acabou engravidando e ninguém imaginava. E eu não sabia o que era abuso, eu não sabia o que estava acontecendo. Aos 7 anos não tem como. Sim, só que eu sentia que isso era errado, porque eu tinha vontade de correr, eu tinha vontade de chorar. Até que a minha mãe desconfiou e ela fingiu que ia trabalhar, porque ela me deixava sozinha com ele era desempregado, e ela ia trabalhar, e ela voltou e pegou no flagra, no ato. E aí ela terminou com ele. E tudo isso gerou um trauma muito grande em mim, né? Eu não sabia de fato o que estava acontecendo, mas dentro de mim roubou totalmente a minha inocência, porque eu me tornei uma criança diferente de outras crianças. Eu já não tinha mais inocência e a minha sexualidade já tinha sido desperta de uma maneira muito precoce, né? Então eu queria tocar em bonecas, eu queria tocar em outras crianças, mesmo não tendo consciência, né? Mas aquilo que fizeram comigo, eu comecei a fazer em brinquedos e em outras crianças, porque, tipo, feridos ferem. Mas eu não tinha consciência, de fato, do que eu estava fazendo. Não tem como. E aí a minha mãe, ela viu o que aconteceu, mas ela também era muito leiga, ela não sabia a quem recorrer, ela não sabia o que fazer. Hoje é mais falado sobre isso, né? Hoje também é tem muito isso, falado você sobre põe isso. aí o que 15, 20 anos atrás, ninguém tinha acesso. Aliás, era um tabu falar Era um de algo tabu. assim. De pedofilia, era um tabu. E hoje em dia é muito falado. Hoje em dia as crianças são preparadas para, se acaso acontecer algo, né, já elas sabem o que está acontecendo. No meu tempo, não. E a minha mãe não sabia o que fazer e ela decidiu jogar para debaixo do tapete. Tipo, eu vou esquecer isso, vai passar. E não tem como. E isso gera uma ferida gigante que, se não for curada, é carregado pro resto da vida.